volta, seu programa de volta. E olha, eu falei sobre o pessoal que é chefe de família e ao mesmo tempo estuda. Então, eu tenho umas outras pesquisas aqui que falam sobre os jovens que conciliam realmente essa vida estudantil com a profissional. Ó, o Instituto Data Popular afirma que 70% dos estudantes universitários no Brasil trabalham. 70%, então é bem mais do que a metade. Nos últimos 10 anos, o número de universitários no país cresceu 77,1%. E hoje, 60% desses estudantes são considerados da classe C, percentual semelhante ao de jovens, né, que trabalham ao mesmo tempo. Participações aqui que aconteceram pelo Facebook e pelo Twitter, vou ler duas. Andréia de Cássia, um abraço para Andréia. Meu grande desafio foi manter a saúde em todos os sentidos, física, emocional, dos relacionamentos e principalmente espiritual. O Senhor me trouxe de volta, me curou e me restabeleceu. O programa Vida e Saúde faz parte dessa história. Obrigada. Obrigado eu, então, Andréia, porque esse período acho que eu estava lá no Vida e Saúde. Muito bom ter essa notícia também. Um abraço aí para a Teru, para toda a equipe do Vida e Saúde. Luiz Gustavo quer chegar a fazer faculdade, tem boas notas, mas muita preguiça de acordar cedo e pegar o ônibus lotado. Tem 11 aninhos o Luiz Gustavo, de São Paulo, capital. Olha, Luiz Gustavo, se você quer fazer faculdade e a sua preguiça é só esse ônibus, fique sabendo que você tem um longo caminho pela frente aí, tem coisa muito pior do que esse ônibus, né, Augusto? Nossa, nem me fala. Quando eu entrei na faculdade também estava com esse pensamento, assim, nossa, tem que acordar cedo, ir lá e trabalhar. Mas depois, quando você começa a ter as matérias difíceis, você vê que esse dos males é o menor. Você gasta quanto tempo no teu transporte todo dia? De mais ou menos 1h20 para ir e 1h20 para voltar. Então, 2h40 a 3 horas. Tem gente que tem muito mais tempo, né? Eu faço faculdade em outra cidade, né? Então, eu tenho que atravessar 2 cidades para chegar até onde eu faço faculdade. E tem mais isso, né? Essa viagem parece que é um desperdício de tempo, né? Essas 2 horinhas com o livro aberto faria tanta diferença, né? E o ruim é que no ônibus você não consegue ler, né? Eu, pelo menos, não consigo. Eu também não consigo. E a estrada que eu pego para ir para a cidade é muito cheia de curva, então, nossa, é muito difícil. Eu admiro quem consegue ler no ônibus, no carro, viu? Gostaria de ter esse talento também. É um tempo que eu acho que é perdido, mas enfim. Pastor, uma pergunta interessante para o cristão que está na vida universitária. Muitas vezes ele tem que entrar em contato com conteúdos que ele não acredita. Por exemplo, o jovem cristão não acredita no evolucionismo, acredita no criacionismo. Sempre entra em contato com filósofos, pensadores que têm ideias ateístas, ou seja, não acredita que Deus existe. Como é que fica o papel do cristão dentro de uma sala de aula? Ouvindo o professor, que é uma autoridade na sala de aula e também no assunto, ouvindo esses conceitos que ele não acredita, tem uma outra fé, uma outra crença. Wagner, eu acho que esse é um dos maiores desafios da universidade, porque na universidade está presente a matéria-prima das revoluções, vamos dizer assim, né? Que é o jovem, ele tem energia, ele tem criatividade. Quando eles se unem, eles fazem o que a gente está vendo acontecer no Brasil agora, por exemplo. Então, você está num ambiente muito influenciador. E você, além de tudo isso, ainda tem os professores que estudam por muitos anos e também são altamente influenciadores, que acabam trazendo ideias anticristãs. E aí, eu acho que o grande desafio é como lidar com isso, né? Eu queria já começar dizendo assim, olha, é muito importante para nós cristãos termos o conhecimento da nossa fé, entendermos o Evangelho. Porque se a gente entende o Evangelho e tem o conhecimento da nossa fé, a gente consegue passar isso da melhor maneira possível. Às vezes a gente quer defender a fé, mas não tem armas para isso. E aí a gente acaba atrapalhando um pouco até o processo. Se você vai encarar um professor em sala de aula com algum argumento anticristão, é bom que você saiba jogar xadrez e já saiba qual que é o próximo movimento dele. Claro. Porque senão as pessoas vão colocar em xeque o cristianismo. Então é muito importante que você tenha conhecimento do cristianismo tanto quanto das matérias, das disciplinas que você está fazendo na universidade. E evitar de todas as formas ser chato, porque isso é um demérito para o cristianismo às vezes. Às vezes você vai, levanta, fala, quer discutir, quer brigar, mas não sabe, não consegue, mas quer e aí o professor aproveita isso, ou algum outro aluno pode aproveitar isso, um não cristão, para trazer um demérito para o cristianismo.
Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento da sua fé. Você passou por esse tipo de situação já, Augusto? Eu tive que defender uma tese evolucionista, só que, né, pra mim não tinha dilema, né? Mas o professor fez isso de propósito, porque ele sabia, eu sou a única pessoa, eu sou uma das pessoas, eu e mais 2 pessoas que temos religiões convictas, assim, e aí ele sabia disso, ele me chama de pastor na sala. Aí ele falou assim, quero ver como o pastor vai se virar agora. E eu falei sobre a teoria evolucionista, mas também dei a minha pincelada da criacionista, né? Uhum. Mas como o pastor falou, sem entrar em muita polêmica, pra não ter se joga pra cá e joga pra lá, mas eu tive que passar por isso também. Eu acho que o pastor falou uma coisa muito interessante aqui. Não adianta a gente querer levantar e defender a nossa tese, a nossa crença, quando na verdade a gente não conhece a nossa crença. Então, você que está se preparando aí para uma vida universitária, você que está numa vida universitária já, tem que ter um tempo de se preparar, para que você saiba do que você está falando. Aqui no seu programa de quinta-feira, o André Leite estava aqui me substituindo e conversou com o Michelson Borges. Aquele livro, A História da Vida, do Michelson Borges, é fantástico para você entender o que é criacionismo. E entender que criacionismo é uma coisa séria, uma coisa que é ciência. Então, olha, você pode adquirir esse livro inclusive na CPB, né, que você conhece, a editora, www.cpb.com.br, você consegue adquirir esse livro do Michelson, História da Vida. Agora, existem muitos outros livros. Uma coisa que foi muito legal para mim, quando eu estava na faculdade, eu li Patriarcas e Profetas, que é da escritora americana Ellen White. Aí logo depois tem, você leu o Patriarcas e Profetas, tem o Profetas e Reis. Continua a história da Bíblia. Então você tem lá os reis, os juízes, você tem toda a história do dilúvio, da criação, Torre de Babel, onde as línguas, né, se dividiram. Tem um outro livro do Michelson também, Por que Creio, né? Por que Creio. Então tem ali as principais crenças, aquilo que a gente acredita, tudo isso fundamentado à luz da Bíblia e com vários especialistas. São livros que são muito legais para a gente se preparar, para a gente não dar respostas evasivas, respostas vazias, e a gente conseguir realmente ter assunto e defender as coisas que a gente acredita. Eu acho que isso é super importante porque não só como estudantes, como profissionais, enfim, a gente sempre tem uma coisa maior do que a nossa simples função, que é levar o evangelho para as outras pessoas, né, pastor? E Wagner, tem uma coisa muito importante que é o questionamento que tem nas universidades. Isso é muito bom, é muito positivo. Isso de questionar tudo, de pensar as coisas, isso é extremamente positivo e o evangelho e Cristo é a favor disso, porque a verdade ela vai sempre prevalecer sobre as trevas. Então não tem problema questionar o cristianismo. Não precisa ter medo de perguntar. Não tem problema. Às vezes a gente se ofende porque estão questionando. Que ótimo que estão questionando, porque estão pensando no assunto. Então, assim, o questionamento não é o problema. A gente não tem que se ofender com isso. A gente tem que até incentivar, porque quem está perguntando quer saber a resposta. E tem que manter um clima agradável, né, pastor? Eu vejo que muita gente realmente se exalta, como o senhor está colocando aí. E sabe aquela coisa de política, gosto e religião não se discute? Acho até que se discute, mas com muita calma e respeitando a ideia, a opinião de cada um. Porque do mesmo jeito que você quer ser respeitado com a sua religião, com as suas crenças, a outra pessoa também gostaria de ser respeitado. Então não entre na discussão para virar briga. Discussão é uma coisa, briga é outra completamente diferente. Exato. E acho que a gente mantendo esse padrão aí, tudo dá certo, né? E debate público, Wagner, nunca muda a cabeça de ninguém. Claro. Porque em público ninguém tem coragem de falar, tá bom, eu estava errado até aqui. É verdade. Etc. Então, assim, o que muda realmente é uma vida que transforma. Então, você como universitário cristão, vivendo nesse ambiente da universidade, quem Cristo é, isso vai fazer muito mais diferença do que entrar em debates muitas vezes. Muito bem. Quero agradecer muito a participação de vocês, mas o tempo foi até pouco para tanta coisa que a gente tinha para conversar. Augusto, sucesso nessa vida de estudante aí. Quero ver você formado, você vem contar a história aqui depois pra gente. Obrigado pelo convite. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso lá no seu ministério, na cidade de Pedreira, que não é do interior de São Paulo. Isso. Parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui hoje também. Eu que agradeço.
Olha, a gente fica por aqui com o seu programa de hoje, mas amanhã a gente está de volta ao vivo às 5 horas da tarde. A gente vai falar sobre adoção e você vai conhecer uma história fantástica, um pai adotivo que teve a vida transformada aí depois dessa adoção. Eu conheço a história dele e eu tenho certeza que você vai se emocionar junto comigo amanhã. É a história do professor, acadêmico e publicitário Rogério Sorvillo. Não vai perder, a gente está ao vivo aqui às 5 horas da tarde. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.